Não é só filme adulto que explora o corpo, sim, na imensa maioria das vezes, o corpo das mulheres, para despertar os seus instintos mais primitivos. E também não é só umas porcarias, tipo 50 Tons de Cinza, que utilizam a sensualidade no cinema. Tem muito filme bom, tem filmes excelentes, inclusive, que fazem uso desses artifícios aí de mostrar mais do que a sociedade estava esperando para contar grandes histórias, fazer grandes narrativas e por consequência, filmes inclusive que se tornaram muito cultuados e clássicos aí da sua época. Hoje eu te trago 8 filmes sem nenhum pudor na hora de mostrar o corpo dos seus atores e principalmente, como eu falei no início do vídeo, atrizes, e que por conta disso se tornaram filmes extremamente polêmicos. Mas eles estão entre os meus favoritos dentro desse subgênero, se é que a gente pode chamar assim, de filmes que utilizam a sensualidade para contar grandes histórias. Alguns desses filmes aqui, inclusive, estão entre os meus favoritos da vida inteira. E é sobre eles que eu vou começar a falar agora. Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, se você não me conhece, eu aqui nesse canal semanalmente falo de filmes e séries, tem muito conteúdo aqui, eu quero que você conheça o meu trabalho, caso ainda não conheça, explora aqui as minhas análises, tem muita análise de The Sopranos, tem análise de Breaking Bad, tem comentários sobre diversos filmes, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações e conheça o clube de membros para ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu tô bolando muito material para ser lançado apenas para membros aqui do canal. Então, se você tiver um tempo e possibilidade, clica aqui para conhecer um pouco mais. Sem mais delongas, vamos começar a nossa lista de filmes. Eu vou começar de uma maneira um pouco mais soft, como é o caso desse primeiro filme aqui, que apesar disso é um dos meus favoritos dessa lista. Eu tô falando do filme Atração Fatal, de 1987, do diretor britânico Adrian Lyne. Esse filme nos conta a história do Dan, um advogado que é interpretado pelo Michael Douglas. Sim, o Michael Douglas, ele vai voltar para essa lista mais pra frente, provavelmente você sabe de qual filme eu tô falando. Mas nesse filme aqui, ele interpreta o Dan, que é um advogado que tem um casamento feliz com ali com a sua esposa, tem a sua filha, uma vida plenamente estruturada, até que um belo dia a sua esposa junto com a filha vão viajar durante um fim de semana. Nesse fim de semana, ele encontra com a Alex Forrest, que é uma personagem vivida pela Glenn Close, pela grande atriz Glenn Close. O Dan encontra com a Alex Forrest na saída do trabalho e os dois saem para jantar, papo vai, papo vem e não demora nada e aquele encontro inocente se torna uma aventura no casamento do Dan. E é nessas cenas que vem logo em seguida que vem os momentos mais quentes do filme e meu amigo, liga o ar-condicionado se você tiver com a família na sala, porque essas cenas fazem esse filme entrar nessa nossa lista aqui. E tem uma cena específica que é num elevador, em que eles acabam tendo uma relação, não quero dar spoiler aqui, que meu amigo, ela é certamente uma das cenas mais marcantes do filme, fazendo jus a esse filme entrar nessa lista aqui. Tirem as crianças da sala quando isso acontecer, porque realmente nesse momento pega fogo. Mas o que eu quero chamar a atenção também e que eu acho que torna esse filme incrível, um dos fatores que torna esse filme incrível, é a versatilidade da Glenn Close. A Glenn Close é uma atriz, enfim, vencedora aí de diversos prêmios, consagradíssima no cinema, e a gente já viu ela interpretando diversos papéis mais sérios, mais recatados, talvez. E aqui ela interpreta uma mulher de uma sensualidade realmente impressionante. Ela exala isso por basicamente todos os poros, principalmente nas primeiras cenas em que ela aparece. Ela tá realmente um papel mais sexy da carreira dela, talvez. E é isso que desperta o interesse ali do Dan, né, do personagem do Michael Douglas. Então a versatilidade dela já chama atenção nesse ponto, mas não para por aí. Porque logo depois dessas cenas, eu não vou entrar em spoilers nesse vídeo, o jogo vira. A família do Dan volta pra cidade, ele quer voltar à sua vida normal. Só que pra Alex Forrest, aquilo ali não foi só uma noite, uma aventura a dois junto. Ela fica realmente obcecada pelo Dan e começa a correr atrás dele, causando diversos problemas na sua vida, até que esse filme, que até então era um filme simplesmente sobre explorar os limites da sensualidade e da infidelidade né, dos problemas conjugais, se torna realmente um thriller erótico dos bons, dos excelentes. E a gente vê essa personagem vai começar a perseguir tanto Dan
como obviamente a sua família, e como eu disse, isso se torna um suspense sensacional, dos melhores que eu já assisti. Anota aí, Atração Fatal de 1987 está disponível nesse momento aqui na Netflix. O segundo filme que eu tenho pra falar pra vocês aqui também vem dos anos 80. Calma que não vai ser só filme antigo nessa lista. Se você é uma das pessoas que tem problema com isso, vai ter um filme bem recente aqui, pelo menos um filme recente. Mas esse filme, ele vem de 1984 e se chama Dublê de Corpo, do mestre, do gênio Brian De Palma. O Brian De Palma é um diretor que ele tem muito reconhecimento, ele tem, né, muito destaque. Tem grandes filmes que muitas pessoas citam, mas ainda assim eu acho que ele não tem o destaque que ele merece como outros diretores da fase ali chamada de Nova Hollywood. O que esse cara faz com uma câmera na mão é brilhante, e esse filme é um grande exemplo disso. O Dublê de Corpo, ele conta a história do Jake Scully, um ator ali meio frustrado que acaba de perder um papel num filme, logo depois de passar por uma crise pessoal ali. E logo depois, como se não bastasse o cara ter acabado de perder o emprego, ele perde também a namorada. Ele tá chegando em casa e pega ela na cama com outro cara. E essa já é uma já é a primeira cena de muitas que a gente vai ver em que o Brian De Palma não tem pudor em mostrar a coisa em si. Um amigo dele, que também é ator, oferece pra ele um bico. Já que ele tá sem trabalho, tem um trabalho pra te oferecer. Eu tô no momento cuidando da casa de um amigo meu, um cara muito rico e tal, em Hollywood Hills, né, nas colinas de Hollywood. Só que eu vou ter que viajar, tu topa ficar no meu lugar, a única coisa que tem que fazer é molhar as plantas do cara, né, e cuidar minimamente da casa, só isso que tem que fazer. Ah, beleza, não tem trabalho, eu topo. Ele chega na casa do cara e a casa é uma mansão, realmente, assim, né? Com as melhores vistas que Hollywood pode proporcionar. E eu não digo isso só pela paisagem, porque a casa, ela tem... É como se fosse um binóculo ali instalado, que é para poder ver a paisagem. Só que a paisagem não inclui só as colinas e as árvores de Hollywood. Inclui também a vista para a janela de uma vizinha extremamente sensual, que todo dia, segundo esse amigo dele, todo dia, no mesmo horário, ela vai e dança de frente para a janela ali, fazendo, né, a dança do tirar as roupas, sem se preocupar com quem tá olhando e tal. Então ele vai ter um show particular para ele todas as noites. Beleza. Pô, reclamar do quê? Só que aí a coisa começa a ficar um pouco estranha, porque ele começa a perceber comportamentos estranhos ali naquela casa. Aparentemente aquela mulher pode estar em perigo. Tudo indica que sim. Ele se torna um pouco obcecado com esse caso. Tem muito de janela indiscreta nesse filme, né? Do cara observando ali os vizinhos e tal. Até que uma coisa grave, muito grave acontece, realmente. Ele estava certo. E ele começa a explorar de forma obcecada essa história. Acaba indo parar de uma forma totalmente inesperada, envolvido na indústria adulta, se é que vocês me entendem, de Hollywood, porque ele detecta uma mulher nessa indústria que talvez possa ter respostas, uma atriz dessa indústria, chamada Holly Body, né? O Holly Body, ou seja, corpo sagrado, que pode talvez ser a chave para ele desvendar esse mistério desse caso que não está bem solucionado para ele. Preste atenção como o Brian De Palma é um mestre com uma câmera na mão, como ele consegue explorar o voyeurismo em cada take, em cada enquadramento e principalmente em cada movimento de câmera. Em como ele explora o voyeurismo como quase como uma característica da condição humana, de todos nós, de querer ver a intimidade das pessoas, caso elas nos permitam assim. Então, o filme do início ao fim, ele tem esse olhar do De Palma para essa questão voyeurística, e por isso ele se torna também um grande suspense, um grande filme investigativo, e que do início ao fim existem várias cenas que elevam o erotismo aí a uma potência bem elevada, tornando esse também um filme bastante picante. Anote aí, porque Dublê de Corpo está disponível na Max. Para não dizer que eu só falei de filme velho, e para não dizer também que um filme para ser picante precisa necessariamente ser explícito, ou seja, mostrar muito, o terceiro filme da minha lista aqui é de 2024, o filme Rivais, do Luca Guadagnino, um dos grandes cineastas aí, cineasta italiano
dos últimos anos. Rivais, pra mim, Challengers é um dos melhores filmes de 2024. Esse filme, ele tira a Zendaya, né, uma das atrizes mais populares aí do momento, pela primeira vez, talvez, da condição de adolescente ali, de jovenzinha que tá saindo do colégio, que tá recém na faculdade, que com isso também, apesar dos papéis serem bem diversos, carrega uma certa inocência. Em Challengers, ela tá realmente lindíssima, assim, as cenas que ela aparece. A atração pela Zendaya é o que torna esse um filme de triângulo amoroso. Porém, com certeza, esse filme não se restringe de maneira nenhuma a esse teor picante heterossexual da parada. Ele mostra um triângulo amoroso entre a Tashi, que é a personagem da Zendaya, e os ex-amigos Art e Patrick, que os três são tenistas. Nesse tempo presente, o Art ele é um campeão de tênis, é um tenista profissional muito reconhecido, que é campeão do Grand Slam, só que ele acaba se vendo num torneio inesperadamente, enfrentando como seu adversário o Patrick, que é justamente o seu ex-amigo ali de infância e de adolescência, com quem ele jogou de dupla durante muitos anos, e de quem ele acabou se separando por conta justamente dessa relação com a Tashi, que foi inicialmente namorada do Patrick e agora, nos últimos tempos, é a namorada do Art. O elo entre o triângulo é a personagem da Zendaya, porém, em diversas vezes ao longo do filme, a gente é levado a entender que existe uma atração extremamente forte entre os personagens do Art e do Patrick. O Luca Guadagnino, ele é uma espécie de Rogério Skylab do cinema atual, porque ele tem uma verdadeira fixação pelo chamado membro masculino. Eu sou especialista em pau. Isso nesse filme é mostrado diversas vezes através de diversos simbolismos, quase sempre ligados à comida. Em um momento é um personagem comendo uma banana e encarando o outro. No outro momento eles estão comendo churros e um dá os churros na boca do outro. Quando você for assistir esse filme, você vai certamente sentir que esses momentos picantes de uma atração quase que inseparável entre duas pessoas são justamente entre os personagens do Art e do Patrick, os dois homens do filme, os dois homens protagonistas da história. E que quase sempre essa atração está simbolizada por alguma coisa comestível, literalmente comestível. E sempre, quase sempre, essas coisas comestíveis são em formatos fálicos. Então, isso não é por acaso, isso é gritante em alguns momentos e mais sutil em outros, mas é um simbolismo muito forte do cinema do Luca Guadagnino, principalmente nesse caso aqui. Então, Rivais é um filme de 2024 que é um filme excelente e que eu acho que ele tem esses elementos picantes e de deixar daqui a pouco com um calor assim no ambiente em diversas vezes e não restritamente a relações heterossexuais. Então eu acho que isso também mostra um frescor aí no cinema, né, e de novas maneiras de explorar esse tipo de história. Rivais é um filme que saiu do cinema nem faz tanto tempo assim, mas já está disponível para aluguel online, o chamado Video on Demand. O quarto filme da minha lista volta para os anos 80, sim. Essa década é realmente pecaminosa quando o assunto é mostrar bastante nas telas aí de milhões de espectadores mundo afora. Esse filme se chama Vestida para Matar e também é dirigido pelo grande Brian De Palma, que já tinha mostrado, antes mesmo do dublê de corpo, já tinha mostrado como ele sabia explorar o corpo, no sentido de utilizar o corpo como um símbolo e uma ferramenta narrativa mesmo, nesse filme aqui de 1980. Esse filme tem um elenco muito estrelado: Michael Caine, Angie Dickinson e Nancy Allen nos papéis principais. Eu vou tentar falar sobre esse filme sem revelar muito, porque ele realmente, o legal dele são as surpresas. Mas como o foco aqui é falar de filmes que tem esses elementos aí mais picantes, mais quentes, de vocês tirar as crianças da sala, daqui a pouco assistir mais sozinho para não ficar com tanta vergonha, esse filme nos mostra o psiquiatra Robert Elliot, que é justamente o personagem do Michael Caine, enfrentando um momento muito complexo aí e difícil da sua carreira, quando um psicopata começa a atacar mulheres que estão... Uma mulher especificamente, que é uma das suas pacientes. E isso foi feito com uma navalha de barbear, que foi justamente furtada do seu consultório.
e ele não, aparentemente não entende como que isso aconteceu, a gente muito menos, e a gente acaba sendo envolto ali num mundo de desejos e de confusões psicológicas. Assim como Dublê de Corpo, esse é um thriller daqueles eletrizantes e que utiliza, mais uma vez, muitos elementos mais quentes e exploratórios do corpo mesmo, como eu disse no início dessa parte do vídeo aqui. Uma das coisas interessantes desse filme, eu acho, é o seguinte: ele utiliza muito aquela velha premissa de filmes de terror e de suspense, que se você tem, né, relações, provavelmente você vai acabar sendo morto por alguém. E eu acho que nesse caso aqui do Vestida para Matar, uma das coisas que mais me chama a atenção é que demora para o filme se tornar um thriller. Inicialmente, a gente tá vendo. Na verdade, já começa mostrando que vai ser um thriller, mas a gente tem na primeira praticamente meia hora de filme, a gente tem quase que só elementos dessa sensualidade, né, dessa questão do desejo proibitivo e tal, na personagem da Angie Dixon. Durante essa primeira parte do filme, esse primeiro ato, a gente tá acompanhando ela só lidando com esses desejos reprimidos, até esses desejos não serem mais tão reprimidos assim, numa cena em que ela cede a essa atração, a essas questões que ela está enfrentando no seu casamento, ela cede a isso com uma pessoa que ela encontra em determinado momento, de uma forma bastante gráfica, tanto explorando essa questão voyeurística também nesse filme, tanto pra gente, que, né, enquanto espectador do filme, quanto pra um outro personagem que tá vendo tudo acontecer. E por conta disso, ela vai acabar, né, sendo envolvida na cena que vai dar a grande. Que vai dar abertura pra grande investigação, pro grande mistério do filme. Mas não apenas isso, porque a outra personagem central desse filme, que é a personagem da Nancy Allen, apesar dela não ser mostrada tendo uma interatividade, assim como a personagem da Angie Dixon no início do filme, esse tipo de relação, esse tipo de prática é uma coisa muito comum na vida dela. E isso vai acabar servindo como um estigma para ela durante todo o filme. E ela, assim como a Angie Dixon, ela vai acabar mostrando bastante nesse filme, assim, de forma não gratuita, porque toda a nudez desse filme aqui, ela tem uma justificativa, como a maioria dos filmes que eu tô colocando aqui. E Vestida para Matar tá disponível no Prime Video. Muito bem, o quinto filme da lista que eu preparei para vocês de filmes picantes é certamente o mais polêmico dessa lista, e mais polêmico não só pelas polêmicas que causou por mostrar demais, mas porque é o filme mais divisivo de todos eles. Divisivo hoje, porque na época do seu lançamento, lá em 1995, Showgirls do cineasta Paul Verhoeven foi detonado, foi massacrado e foi um fracasso retumbante. Esse filme, ele até hoje, como eu disse, ele é divisivo, mas ele causou tanta polêmica na época, ele foi tão massacrado na época, que com o tempo muitas pessoas começaram a reassisti-lo e ver valor nessa história contada pelo Paul Verhoeven, que é outro cara que vai aparecer nessa lista aqui de novo e que é um grande diretor. Tem excelentes trabalhos na carreira, e esse é o filme dele que foi mais detonado pela crítica e à época também pelo público. Mas como eu disse, o tempo foi passando e esse filme talvez foi conquistando os espectadores que ele tanto merecia e desejava quando foi lançado. A ponto de hoje ele ser considerado, ele foi alçado a um status de filme cult no sentido de ser cultuado mesmo. Showgirls, ele é um filme estrelado pela Elizabeth Berkley e que basicamente matou a carreira dessa atriz por conta do fracasso que ele foi, mas também, sejamos sinceros, por conta do trabalho que ela desempenhou aqui. Showgirls conta a história da Naomi Malone, que é a personagem da Elizabeth Berkley, que é uma pessoa que tem sonho de ser dançarina. Ela cresceu com esse sonho e ela se muda para Las Vegas e acaba conseguindo um emprego, veja só, como dançarina em uma boate, porém uma boate ali do submundo ali, onde ela dificilmente vai conseguir brilhar como ela sonhava. Só que em Las Vegas, né, na terra ali onde todos os sonhos talvez sim, talvez não são possíveis, ela vai galgando degraus e se ferrando e quebrando a cara muitas vezes, passando diversos tipos de
abuso e de assédios ali, que provavelmente eram bem frequentes nesse tipo de trabalho, e talvez ainda sejam até hoje, até ela conseguir se tornar a substituta de uma das mulheres lá que tira a roupa pra ganhar a vida e que também tem um caso com o chefe, que é o um personagem vivido pelo Kyle MacLachlan, o ator lá de Twin Peaks e tal, o grande ator também. E aí ela vai mostrando que ela é capaz de fazer tudo, tudo mesmo, pra conseguir, tudo mesmo, mesmo, pra conseguir ser a dançarina principal desse grupo. Esse filme, ele mostra muito. Talvez ele seja um dos filmes que mais mostre coisa de todos esses que eu citei aqui. Uma amostra mesmo, pode ter certeza. Porém, ele pode ser, na mesma medida, empolgante, certo que vocês me entendem, como desestimulante. Por quê? Porque apesar dele mostrar muito, e apesar da Elizabeth Berkley ser lindíssima e ter uma, né, toda ali, uma sensualidade dançarina, ela tem é um dos papéis com maior overacting que eu já assisti. Overacting é tipo atuar demais, se doar demais, se esforçar demais em cenas que não precisa. Tem cenas dela comendo que são bizonhas, assim, ela vai, come com toda a força. E tem uma cena que é provavelmente a mais polêmica do filme e é a mais é a mais criticável também, que é uma cena em que ela vai se relacionar lá com um determinado personagem e essa relação acontece numa piscina. Porém, a Elizabeth Berkley, a Nomi Malone, ela tem um jeito um tanto quanto específico de se relacionar dentro da água ali. Ela parece basicamente um touro mecânico na velocidade do Creu. Então essa cena se tornou muito emblemática para esse filme e, convenhamos, muito falsa. E esse é um dos grandes motivos pelos quais Showgirls foi detonado e até hoje é motivo de críticas muito negativas. Ao mesmo tempo, essa exploração do corpo que o Paul Verhoeven faz aqui, ela é muito inusitada. Tanto desse ponto de vista mais risível, como eu disse, mas também, por que não, de um ponto de vista autoral. E acho que é por isso que Showgirls adquiriu esse status de filme mais cult. Mas tem outras cenas de overacting da Elizabeth Berkley que são realmente dignas de dó, assim. Tem uma cena que eu não vou falar muito, porque ela é uma cena importante do filme, que é uma cena de briga, de luta, em que ela é mais falso que qualquer cena de Power Rangers. Todos esses elementos fazem de Showgirls um filme muito divisivo, inclusive pra mim. Eu assisto esse filme, hoje eu gosto de assistir, acho que ele tem muito valor, mas tem coisas que não dá pra deixar passar porque realmente são patéticas. Mas, no ponto de vista de ser um filme picante, eu acho que ele tá muito merecidamente aqui na nossa lista. Showgirls, ele não tá disponível em nenhum dos streamings conhecidos. Ele tá disponível para aluguel online e também ele dá para ser assistido de graça num streaming que eu não conhecia chamado Runtime. Porém, pelo que eu vi, só existe a versão dublada. E, meu amigo, eu acho que assistir esse filme dublado deve ser uma experiência bem inusitada, como é o filme. Então, se você quiser se aventurar, fique à vontade. Se Showgirls foi um fracasso, o mesmo não pode ser dito do próximo e sexto filme aqui da lista que eu preparei. Eu tô falando de Boogie Nights, filme de 1997, dirigido pelo grande Paul Thomas Anderson, o PTA para os íntimos. O Boogie Nights, ele tem um elenco fantástico, né? Mark Wahlberg, Julianne Moore e Burt Reynolds, né? O falecido Burt Reynolds. E o Boogie Nights mostra o Eddie Adams, que é o personagem do Mark Wahlberg, que é um cara que tem um subemprego ali no Vale de São Fernando, até que ele se transforma no grande Dick Diggler, que é uma estrela do mundo de filmes adultos, vamos chamar assim. E acontece isso graças ao trabalho e à visão do diretor Jack Horner, que é justamente ali o personagem vivido pelo Burt Reynolds. E esse poderia ser simplesmente mais um filme que mostra alguém indo do anonimato ao estrelato até despencar numa espécie de fossa por conta dos problemas envolvendo relacionamentos, né, mal desenvolvidos e uso abusivo de substâncias, mas ganha uma camada diferente dentro de tudo isso, porque não é simplesmente qualquer tipo de artista, é um artista do mundo adulto, numa época muito específica. Então ele vai viver talvez esse estrelato para ele seja
tem um ápice diferente do que o estrelato de qualquer outro tipo de artista. E A Fossa também cobra o seu preço, talvez de maneira ainda mais cruel. E ele é um filme picante, como eu tô chamando aqui, não só por conta da história em si, né, do que está sendo retratado, a indústria adulta dos anos 70 e 80, mas por conta do que ele mostra. Ele não se poupa em mostrar cenas tanto de figuras femininas, que são as figuras, né, mais exploradas não só dos cinemas, mas principalmente desse tipo de filme. E tem algumas cenas da Julianne Moore que são realmente de elevar o calor de todo o ambiente, apesar de serem também bastante tristes e chocantes em alguns aspectos, mas também no próprio Mark Wahlberg mostrando o porquê desse diretor ter visto no personagem Dirk Diggler um grande talento, se é que vocês me entendem. Então, Boogie Nights é um filme que eu recomendo fortemente, que vai certamente ter muita cena aí polêmica, cenas de elevar o calor do ambiente e que também é uma história fantástica, um filme muito bem contado. Talvez seja o meu filme preferido do Paul Thomas Anderson, sinceramente. E Boogie Nights é mais um filme que está disponível na antiga HBO Max, conhecida agora apenas como Max. Chegando ao top 2 da lista de filmes picantes, quentes, ousados, polêmicos, eu vou falar aqui para vocês agora de um filme de 1999, um dos melhores anos da história do cinema. Só tem que dá pra citar de filmaço nesse ano, é uma coisa fantástica. E esse é o caso de Olhos Bem Fechados. É um filme em que o Kubrick, ele trabalhou durante muitos anos nesse filme. Ele explora basicamente sociedades secretas, crises no casamento e a questão da infidelidade. São temas muito importantes para ele que ele colocou nesse filme, mas eu acho que o que mais chama atenção mesmo, na verdade, é a questão do desejo reprimido que é mostrado nesse filme aqui. Ele vai mostrar um outro ponto, tá? Que é um ponto que poderia ser um ponto adicional, mas que eu acho que é um ponto importantíssimo pro filme. Ele mostra, os personagens principais são o Tom Cruise e a Nicole Kidman, que na época eram casados de verdade. E acredite em mim, isso torna tudo mais interessante e mais maluco ainda. Porque a gente vai acompanhar o Bill, que é o personagem do Tom Cruise, que sendo ali, ele é um médico ali muito bem de vida e tal, que é casado com a Alice, personagem da Nicole Kidman. O filme começa com eles indo para uma festa do trabalho dele, mostrando o Bill flertando descaradamente com diversas mulheres e sendo preenchido ali pelo fato de se sentir desejado. E a Alice sendo cantada também ali por um cara mais velho. Isso é a ponta do iceberg para uma conversa que eles vão ter depois, falando sobre essa questão de se sentir desejado, de desejar outras pessoas fora da relação, e disso ser um grande conflito, principalmente pro personagem do Bill, que começa a se tornar obcecado por essa ideia da mulher dele ter desejado um outro cara, e ela chega a dizer pra ele que ela não fez nada, mas que se ela tivesse oportunidade de novo ela faria. E ele fica transtornado com tudo isso. E eu não quero dar spoiler, é um filme de quase 3 horas, são 2 horas e 40 basicamente, mas isso vai sendo elevado a uma potência tão grande que culmina no Bill vagando pelas ruas de Nova York durante a madrugada e tomando contato com uma sociedade secreta que tem a cena mais picante do filme e do cinema como um todo, que é uma cena, como eu posso dizer isso sem ser penalizado, uma cena grupal ali, de várias pessoas trocando, né? Que faz parte dessa sociedade secreta ali que funciona numa mansão. Mas também a própria Nicole Kidman e o Tom Cruise juntos são, né, era o casal querido e mais bonito de Hollywood. A relação deles também acaba tendo muitos elementos disso. E eu acho que De Olhos Bem Fechados é um filme assim, ele mostra toda a genialidade do Kubrick, como ele conduzia com maestria uma câmera, como ele vai andando devagarinho pelos ambientes e também nos coloca nessa condição voyeurística, que eu falei bastante durante esse vídeo, e de querer saber até onde aquilo vai, até onde o desejo daqueles personagens vai levar eles. E é um filme também que utiliza muito esse elemento caliente para conduzir a história, e funciona muito bem. Não assistiu até hoje De Olhos Bem Fechados? Para tudo e vai assistir. Se assistiu, assiste de novo, porque realmente é uma obra-prima. E esta obra-prima é mais uma que está disponível na antiga HBO Max, atual Max. O 8º filme da nossa lista se chama Instinto Selvagem e ele é de 1992.
Instinto Selvagem é mais um filme do Paul Verhoeven, o cara que a gente falou aqui do Showgirls. Eu sou muito fã desse diretor, né? E eu acho que Instinto Selvagem é um trabalho primoroso dele. Vamos lá, eu vou falar a sinopse aqui, depois a gente entra na questão na questão picante da coisa e principalmente polêmica. O Instinto Selvagem, ele nos mostra a Catherine Tramell, uma escritora extremamente, bota extremamente sedutora, talvez a personagem mais sedutora que eu já vi no cinema, e que se torna a principal suspeita de um assassinato que vai ser investigado por um policial chamado Nick Curran, que é interpretado por quem? Ele, nosso querido MD Michael Douglas. Ele é o cara que é incumbido de desvendar esse crime, mas ele, inevitavelmente, ele fica muito atraído pela Catherine, assim como todos os homens e pessoas, basicamente, que cruzam pelo caminho dela. E ele se coloca numa situação mas muito perigosa, que é de investigar essa mulher, ao mesmo tempo que ele vai se deixando se envolver com ela e, consequentemente, correndo perigo. Esse filme, ele se tornou muito polêmico, principalmente por conta daquela cena de cruzada de perna da Sharon Stone. É uma cena genial, porque ela tá no interrogatório com aqueles homens e ela precisa seduzi-los a ponto de fazer eles comprarem a narrativa, distraí-los, e ela faz isso da melhor maneira. Eles já estão totalmente seduzidos por ela e ela cruza a perna e mostra demais ali, tá sem a sua roupa íntima. Essa cena gerou muita polêmica, não só porque isso foi mostrado, foi visceralmente, literalmente mostrado. Isso, obviamente, oh, meu Deus, né? E aí, muito por conta da hipocrisia da sociedade e tal. Mas também porque, recentemente, alguns anos atrás, a Sharon Stone veio a público, ela falou isso no seu livro de memórias e ela falou que ela não sabia que a cena ia pro ar assim. Ela disse que o Paul Verhoeven teria... Não sei se basicamente enganado ela, né? Teria dito pra tirar a calcinha pra cena ficar boa, mas que ela achou que não ia aparecer. Que iam ou usar um efeito, ou que iam fazer um corte diferente, mas ela achou que não ia ser mostrado ali, que talvez teria algum blur, alguma coisa assim. O que, se for verdade, é uma violação claríssima ali da intimidade dessa mulher, dessa profissional, né, que é, enfim, um crime e tal, né, não poderia ter sido feito. Porém, o Paul Verhoeven também veio a público dizendo que a Sharon Stone sabia, sim, de tudo que foi feito, sabia exatamente como ia ser feito, que ele pediu pra ela tirar a roupa ali, ela tirou e entregou pra ele sem nenhum problema. A Sharon Stone teve problema por conta disso, ela acabou perdendo a guarda de um filho adotivo anos depois, lá em 2004, logo após o seu divórcio. A questão é que, pra mim, analisando o filme em si, essa cena, meus amigos, ela é um detalhe. Ela é um detalhe. Porque a Sharon Stone, ela transpira tesão o filme inteiro. Em todas as cenas que ela aparece, é uma coisa assim, que dá a sensação, às vezes, assim, isso aqui não foi um filme adulto por muito pouco. Se alguém me dissesse que Michael Douglas e Sharon Stone foram as vias de fato ali, porque se envolveram no momento, eu não ficaria espantado. Eu sei que não, tá? Mas eu não ficaria espantado, porque é só ver as cenas desse filme que parece realmente, é muito realista nesse sentido, tá? E é de deixar, né, todo mundo muito animado assistindo. Esse de todos os filmes eu aconselho ver com pai, mãe, vó, só bota a sogra também pra assistir na sala. Filme pra toda a família, pipocão ali. É uma excelente pedida. Em nenhum momento, por mais visceral e carnal que as cenas sejam, eu acho que elas são de mau tom, sabe? Que elas são vulgares. Eu acho que não há vulgaridade. Por mais elevado que seja a tensão ali, né, da relação dos dois, por mais que seja mostrado, e muita coisa é mostrada, eu acho que ele não cai numa vulgaridade e isso é um mérito muito grande. Se você não assistiu Instinto Selvagem, por favor, assista, porque além de tudo isso que eu disse, é realmente um filmaço. E é mais um que está disponível no Prime Video. Beleza, meus amigos? Era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São 8 filmes que são, né, essenciais aí, se quiser mergulhar nessa área mais picante do cinema, mas também se quiser assistir bons filmes de grandes diretores. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau! This morning the world turned upside down. Things ain't been the same since the blues walked into town.
what you want in a